Som. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, honrá-lo com o nosso louvor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Já agradecer a todos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Amém, igreja? Ouvirá, tua alegria,
Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Que a Tua unção, que o Espírito Santo do Senhor continue falando nos nossos corações, Senhor. Ó Pai, através dos louvores, das mensagens, ó Pai, cantadas aqui neste lugar, Senhor. Que possa, ó Deus, chegar ao Teu trono de graça com um cheiro suave, Senhor. Ó Pai, e todos que adentrarem, ó Deus, a Tua casa, Senhor, possa sentir a Tua presença, Senhor. Pai, te peço, ó Deus, pelo pastor, Pai, por todos os que estão envolvidos aqui, ó Pai, que possa estar no mesmo propósito, cultuar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento em Efésios capítulo 10, às 6, de 10 a 19. Efésios 6, de 10 a 19. Vamos fazer essa leitura com a congregação, fazer uníssono esse texto bíblico. Vamos todo? Tá certo aí? Efésios 6, é isso aí? Tá certo aí? Vamos lá. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado, desculpa irmãos, olha, não, complicação, vamos voltar lá, o qual é sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Amém? Efésios 6, 10. Deixa eu dar uma conferida, que eu tenho a impressão que houve. Foi Efésios 6,
No caso seria Efésios 6, de 10, me parece que é 19 ou 20. O texto foi, acho que houve uma pequena troca, né? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos cantar o hino Refúgio Verdadeiro, 324, seguro estou, não tenho o temor do mal. Vamos nos colocar em pé para nós cantarmos esse hino. Seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar nesse momento? Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, nos permite de estarmos na tua casa, mais uma vez na noite deste dia, Senhor, que se findou, para que juntos, com os irmãos, louvarmos e bendizermos o teu santo nome, Senhor, proclamarmos mais uma vez a tua santa e bendita palavra
e também entoarmos hinos de louvor a Ti. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando os irmãos que se encontram aqui nesta noite, nossos amigos, Senhor, que também adentraram este santuário para junto louvarmos o Teu santo nome, Senhor. Abençoa a pregação desta noite, fale aos nossos corações, através, Senhor, da Tua palavra, através da pregação, através dos hinos, Senhor, que tudo que está sendo feito seja para a glória e honra do Teu santo nome. Nos abençoe, Senhor, abençoe os irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, as pessoas que se encontram, Senhor, hospitalizadas, que estão enfermas, que o Senhor esteja visitando cada um, trazendo a cura, Senhor, estabelecendo a sua saúde, para que também eles possam, Senhor, receber nesse momento o bálsamo, Senhor, da cura, e que eles possam também glorificar a Ti. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos, nesse momento, nos deleitar com uma música de adoração ao nosso Deus, com a irmã Josânia, que estará adorando ao Senhor nesse momento, e nesse mesmo espírito de adoração a Deus, nós possamos estar ouvindo essa música e também glorificando o nome do nosso Deus. Podem me explicar. Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Chover contigo é bem melhor que perdoa-me, muitas vezes não consigo nem falar. As lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Jesus, a Te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir,
Amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe a irmã Josânia, por este lindo louvor. Continue adorando o Senhor. Tem se dedicado no louvor, né? Ministério Louvor da nossa igreja, também como solista. Deus continue abençoando os irmãos, as irmãs solistas de nossa igreja, né? Que gostam de louvar, de adorar o nome do Senhor. Vamos prosseguir orando a Deus nesse momento. Oremos mais uma vez. Santo Deus, obrigado, Senhor, por tua presença aqui conosco. Continue, Senhor, no decorrer deste culto e também, não só no decorrer deste culto, Senhor, mas por todo sempre a tua presença em nossas vidas, que seja constantemente, Senhor, que nós possamos receber a tua presença, sentir a tua presença, Senhor, em nosso meio. Receba, Senhor, este culto, esta adoração, ó Deus, que suba ao trono da tua graça. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir com o ministério de louvor mais uma vez, adorando assim o nosso Deus. Avançam. Nesse mesmo espírito, né, de louvor, vamos nos colocar de pé. Vamos estar louvando ao Senhor. Este hino fala que Deus leva o nosso fardo. Então, esse hino que a irmã Josana acabou de cantar, o Espírito Santo que habita em nós, ele transmite ao Pai com gemidos inexprimíveis. Amém? Por mais que a gente não tenha palavras, mas o Senhor está conosco ali em todos os momentos e fala: servo, serva, sede firmes em nome de Jesus. Por nós, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nossos fardos, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Também ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com
Diremos grande é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Não é nosso poder, não é na nossa força, não é na nossa resistência, porque o Senhor coloca poder e força em nós e nos chama de forte. Glória a Deus, né? Se não fosse o nosso Senhor, a gente estava perdido, né? Então, por isso que nós temos que declarar que nós amamos ao Senhor de todo o coração, que nós possamos declarar isso, que nós amamos. O Senhor nos ama incondicionalmente, mas nós somos limitados. Então nós vamos declarar isso para o Senhor, que nós amamos, que o nosso amor é falho, mas o do Senhor, Ele é incomparável. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Declare, nas noites, nas madrugadas, Ele é fiel, Ele escuta, Ele nos escuta, irmão. Independente da nossa situação, Ele é muito bom. Glória a Deus por esse amor imensurável. Que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que meu amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare. És fiel em tudo. Declare, igreja. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Todo tempo tu és tão, tão bom. E a gente não tem nem palavras para agradecer. Eu cantarei a bondade de Deus. Pai querido, estou Deus na tua presença mais uma vez para te agradecer, Senhor, porque às vezes não temos palavras para te agradecer, mas pela sua infinita misericórdia que nós temos conosco, Senhor, te agradeço. E te peço, ó Deus, por cada louvor, por cada ministério aqui, ó Pai. O ministério não é nosso, Senhor, é da tua casa, Senhor. Da força, da sabedoria, da discernimento, Pai. Te peço, ó Deus, pelo ministério pastoral dessa igreja, Senhor. A família do nosso pastor, Senhor. Da estrutura, Deus, física, emocional, financeira, Senhor. E tudo mais, ó Deus, que eles necessitam, Pai. O Pai vai de encontro a Paloma, Senhor. Vai de encontro a irmã Ângela, ó Deus. Vai de encontro a toda a família, Senhor. E cada família que está aqui, Senhor, que passa por cada luta, Senhor, por cada processo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, dá acalento, ó Deus, dá, ó Deus, discernimento do Espírito Santo, Senhor. E continue, ó Deus, acrescentando, ó Deus, a nós, ó Deus, a força, Senhor. Que muitas das vezes, ó Deus, nos sentimos, ó Deus, enfraquecidos, ó Pai. Ó Pai, nos sentimos, Deus, caídos, ó Pai. Mas com a tua mão nos levanta, Senhor, fala: filho, filha, levanta, porque a obra, Senhor, a obra é minha, não é tua, Senhor. Te peço, ó Deus, por cada um que está ouvindo a tua palavra cantada e vai ouvir, ó Deus, a palavra da mensagem, Senhor. Porque só está em força aquele que permanece, ó Deus, na oração, ó Pai, e na palavra, Senhor. Não tem outra chave que a palavra, Senhor, possa ser absoluta nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ler, irmãos, o Salmo 100, que fala sobre o louvor, sobre a adoração ao nosso Deus. Vamos todos, em uníssono. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Glória ao Senhor. Vamos entoar, irmãos, o hino 417 do nosso cantor cristão, Brilha no Viver. Esse é um momento de dedicação de vidas e bens. Os irmãos trouxeram, porventura trouxeram a sua oferta, o seu dízimo, poderá fazê-lo durante o cântico deste hino, não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor. Mas as coisas mais humildes por executar, deve fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Ou talvez algum afeto possa socorrer, brilha no meio do teu viver.
luz, ser luz, né? Nós usamos uma camisa, seja luz, mas que não esteja só estampado na camisa, mas que o nosso viver possa projetar ao mundo o brilho de Cristo. Brilha no meio do teu viver. Vou pedir à irmã Ana Cláudia que esteja orando nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento de dedicação de vidas e bens. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa noite maravilhosa, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, exaltado. Toda a nossa adoração, Senhor, receba, ó Pai, no teu trono de graça, ó Pai, onde aqui podemos expressar através da tua palavra lida, através dos louvores, através dos hinos, Senhor, e agora através das nossas vidas, Senhor, de cada um que teve, ó Deus, a felicidade, Senhor, de devolver aquilo que é do Senhor, que a ti pertence, ó Pai, ó Deus, que são os dízimos, as ofertas, ó Deus, voluntárias, porque o Senhor colocou no coração de cada um. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, pelas essas vidas, ó Pai, pela gratidão, Senhor, de cada um ter, ó Deus, o seu sustento, ó Pai, ter, ó Deus, que sustentar a sua família, ó Pai, suprir as suas necessidades, porque assim o Senhor concedeu a cada um. E eu lhe peço, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, ó Deus, necessitando, ó Deus, do emprego, de ter como suprir as suas necessidades, que o Senhor venha de encontro com cada um, ó Pai, e, ó Deus, sustentando a cada um, ó Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Obrigada por tudo, por essa noite tão gostosa, tão abençoada, ó Pai, porque sentimos, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoe o irmão Gilberto, a sua família, ó Pai, abençoe cada família aqui representada, Senhor, as nossas crianças, os nossos adultos, idosos, jovens, adolescentes, todos sejam alvos da tua graça e da tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos, nesse momento, ouvir um dueto com a Leandra, minha filha, e a minha nora. Um prazer apresentar a minha filha e minha nora, estar adorando ao Senhor nesse momento. Enquanto elas se preparam, eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Lembrando também que no próximo sábado nós teremos aqui um louvorzão, né? Louvorzão, e toda a igreja está convidada para esse trabalho aqui, um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Com teu
eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar sua presença, é o meu lugar, nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar sua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu quero mergulhar mais fundo, quero contemplar sua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Amém, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor, irá trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos ouvir mensagens que Deus tem preparado para nós nesta noite. Estarmos reunidos para louvor e adoração exige de nós um pensamento, e um único pensamento. Por que estamos aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? E qual é o motivo de usarmos tudo que Deus nos dá? Essa noite eu quero pensar junto com cada um de nós sobre um homem que aparece preparando o caminho do Messias, daquele que inicia o seu ministério no deserto e termina decapitado. Olhando para Filipenses capítulo 2, que não é o texto base, mas o texto base é João capítulo 3, a partir do verso 22. Mas olhando para Filipenses capítulo 2, existe uma máxima
para todo aquele que um dia entendeu o chamado de Cristo. Tendem vocês o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo proceder de Cristo Jesus, que se humilhou, tomando forma de servo. É isso que é importante. E olhando para João Batista, nós vamos perceber isso. O Evangelho de João, no seu capítulo 3, a partir do verso 22, vai falar o seguinte, até o verso 36. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, em um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da sua voz, da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente acima de todos está. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é João Batista, não é? Que a palavra nos apresenta como um homem humilde, um homem simples, um anunciador e preparador do caminho daquele que viria para buscar e salvar o que se havia perdido. Você se conhece? Você sabe a sua capacidade? Você consegue entender que tem pessoas que são melhores do que você? Esse é João Batista. Você consegue entender que tem pessoas que podem fazer mais do que você faz? E bem melhor? Você consegue entender que no reino de Deus não tem ciúme? No reino de Deus não tem disputa? No reino de Deus só tem anunciadores, preparadores do caminho. E como João Batista somos nós, aqueles que se dizem chamados pelo seu nome. Por isso que é necessário que ele cresça e que eu diminua, diz João Batista. Tem uma ilustração muito interessante que uma orquestra estava, muito bem preparada, os instrumentos muito afinados, todo mundo muito preparado, o maestro todo imponente, e aí ele começa a reger a 9ª Sinfonia de Beethoven. Maravilha, maravilhoso. Todo mundo boquiaberto com a precisão do maestro, todo mundo boquiaberto com a precisão dos músicos. Quando a música acaba, aquele aplauso enorme, todo mundo aplaudindo. O maestro chega pertinho dos músicos e fala assim: eu não sou nada, e nem vocês. Beethoven é. Esse é o sentimento de João Batista. Dá para entender? Nós não somos nada.
Cristo é. Esse é o sentimento que tem que estar no nosso coração. Para podermos ver pessoas serem transformadas, precisamos diminuir para que Cristo cresça. Para que possamos ver pessoas convertidas de verdade, nascidas de novo de verdade, é necessário ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que não ficou se gabando, mas tomou forma de servo, para que as pessoas pudessem perceber quem é Deus. Como que as pessoas enxergam Deus hoje? Através daqueles que dizem que acreditam nele. É assim que as pessoas enxergam. Então, da mesma maneira que esse homem aqui, esse regente desse coral maravilhoso, desse coro maravilhoso, né, desses músicos maravilhosos, nós não somos nada. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Não somos nada. E esse sentimento de insignificância tem que estar em nós o tempo todo. Esse sentimento de que ele cresça e que eu diminua tem que estar em nós o tempo todo. João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia para que ele veio. Sabia. Não havia contenda entre Jesus e entre João Batista. Havia contenda entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Mas não havia contenda entre Jesus e João Batista. Lembra quando Jesus vem a João para ser batizado e João fala: eu é que preciso ser batizado por ti e não eu te batizar. Lembra? E aí o que Jesus fala? Por enquanto basta, para que se cumpra toda a justiça. Jesus sempre foi o exemplo. Se ele foi batizado, precisamos ser batizados. Se ele se humilhou, precisamos nos humilhar. Se ele se entregou, precisamos nos entregar. Se ele mostrou quem é o Pai, precisamos mostrar quem é o Pai. É assim que é a caminhada daquele que crê. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, mas simples de coração. Cheio do Espírito Santo, mas humilde de coração. A narrativa que diz, ele mesmo se considera o padrinho do casamento. Ou não? Ele se considera o padrinho. Porque ele diz aqui: eu não sou o noivo. Quem é o dono da noiva? O noivo. Eu não sou noivo, eu estou na festa. Eu sou o padrinho. Eu sou um dos convidados. Mas eu não sou o noivo. Isso tem que estar em nós. O tempo todo em nós. Que ele cresça e que eu diminua. Para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo veio realmente transformar vidas. João Batista exerceu um ministério gigantesco, mas com um único propósito: de preparar o caminho. Será que nós teríamos a capacidade de sair do palco? Será que nós teríamos a capacidade de sair dos holofotes? Será que nós teríamos a capacidade de ver o outro crescer enquanto eu diminuo? Porque nós somos chamados a fazer discípulos e não membros de igreja. Nós somos chamados a fazer pessoas transformadas em Cristo Jesus e não por nós. João mesmo vai dizer em uma das suas cartas que eu não tenho maior alegria do que esta, de ver que os meus filhos andam na verdade. Então, o que alega o coração de um líder? O que alega um coração de alguém que exerce uma liderança? Que os seus discípulos cresçam. É isso que alega o coração. E outra coisa, a alegria do coração de alguém que tem uma liderança não é por causa da quantidade de pessoas que o seguem. João Batista não estava preocupado com seguidores. João Batista tinha um propósito: apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o propósito de João. Então João Batista não está preocupado quando João Batista vê Jesus e batiza Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente ele manda os seus discípulos seguir ele. Teríamos essa coragem? Teríamos essa coragem? De abrir mão, de sair, não é, da vista do povo? O maior presente que você pode ganhar na sua vida, não importa se você tem algum ministério na igreja, não importa se você exerce algum ministério na igreja, mas o maior presente que você pode receber na sua vida como alguém de Cristo é ver que aquela pessoa que você orou, que você pregou, que você discipulou, cresceu mais do que você. Não tem presente melhor do que esse. De saber que o discípulo ficou maior do que o mestre. Jesus disse: basta o discípulo ser igual ao seu mestre, falando dele.
Mas a melhor coisa que tem na vida de alguém que tem uma liderança, que tem alguma coisa sobre a sua mão, não importa, pode ser a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, não é? Talvez você é chefe de alguém no trabalho, certo? A melhor coisa que tem é não depender de você para que as coisas aconteçam. Mas tem gente que acha que precisa. E essa ideia que está no coração de João Batista é a ideia que tem que estar no coração de todo aquele que busca ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Que busca entender o chamado, não é? Então, a melhor coisa para alguém que prega, que canta, que louva, que evangeliza, que está ali no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na rua, pregando o evangelho, aqui e agora, a melhor coisa que tem, o maior presente que tem, não são os seguidores. Tem gente que gosta de seguidores. O povo adora uma curtida na rede social, não gosta? Não é? Curte aí. Estava assistindo um determinado culto, já falei algumas vezes isso aqui, estava assistindo um determinado culto e o pastor falando lá, não estou preocupado com curtida de rede social não. Estamos aí na rede social. E o pastor fala, não estou preocupado com curtida da rede social. Aí ele pega o celular, bota em cima assim, e aí já tem 200 pessoas que curtiram. Ele está preocupado com a curtida. Certo? Está preocupado com seguidores. João Batista não está preocupado com isso. João Batista está preocupado em apontar, aquele lá, não eu, é o Cristo. Aquele lá é o Cordeiro de Deus. Eu sou só um caniço, só uma voz que clama no deserto, que vim preparar o caminho. Mas quem vai fazer a terra ficar plana não sou eu. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Então entender que cada um de nós não podemos exercer os nossos ministérios, seja qual for, pastoral, não importa qual seja o ministério seu. Todos temos um ministério, todos temos um ministério em comum, pregar o evangelho a toda criatura. Todos temos. E aí Deus nos dá dom e nos dá talentos para que possamos usar isso também. Mas tudo isso tem que ser feito com sabedoria e com muita humildade. Sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais com a outra pessoa do que comigo. Isso que João Batista entendeu. E aí, sabe, muitas e muitas vezes não é você que está ali, não é, liderando alguma coisa, você fazendo alguma coisa, você é à frente de alguma coisa, não importa o que for. O problema não está em você, o problema está nos seus seguidores, que querem arrumar contenda. Esse que é o problema. João Batista e Jesus estão vivendo isso. Exatamente isso. Apesar que Jesus não batizava ninguém, né? Mas Jesus está batizando mais do que você, João. A igreja de João está diminuindo, a igreja de Jesus está crescendo. Dá para entender a rixa, contextualizando? A igreja de fulano de tal está bombando, a sua está esvaziando. Se lá está sendo pregado o reino de Deus, que cresça. E vamos trabalhar para que aqui cresça também, sem ciúme. Dá para entender que o reino de Deus não tem isso? O reino de Deus é crescimento, 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 porque Cristo é o centro, não é o pastor Marcelo, não é a liderança da Central de Fazendinha, e nenhum pastor e nenhum líder de lugar nenhum. O centro é Cristo. Ele que é o centro. É por Ele e para Ele que nós fazemos todas as coisas. Glória a Ele eternamente, amém. É para Ele. Então, o nosso respirar, o nosso deitar, o nosso levantar é para Ele. Isso que nos motiva a servi-lo. Não tapinha nas costas, não elogios, mas saber quem somos em Cristo. E saber quem somos em Cristo, às vezes, nos frustra. Ô, João, está acontecendo coisa lá, João. Não é? Tentando nos frustrar, na verdade, mas corrigindo a palavra, né? Tentando nos frustrar. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe o seu propósito. E eu sei o meu. E um nos une, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a elas tudo que eu ensinei para vocês. E lembre de uma coisa, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Cristo é o centro. O problema no início é o batismo de João, o batismo do judeu e o batismo de Jesus. São 3 batismos diferentes. Totalmente diferentes. O batismo
dos judeus, como eu já lembrei aqui algumas vezes, teologicamente lembrando, é um batismo de purificação, é tomar um banho. E está tudo bem. Fiquei limpinho por fora, está tudo bem. Esse é o batismo judeu. A ideia da purificação, a ideia do banho de purificação. Esse é o batismo que os judeus estavam acostumados. Lembra aqui, mais uma vez lembrando aqui, não tem como não lembrar, né? João Batista está ali batizando as pessoas, e aí as pessoas se aproximam de João Batista, e eles perguntam, podemos ser batizados? Não é? E aí João Batista, sabendo que está na mente, se vocês querem só tomar um banhozinho de purificação, pode ir para casa. Pode ir para casa. Porque aquele que está disposto a descer essa água aí, está dizendo que se arrependeu dos seus pecados. Esse é o batismo de João. É diferente do batismo do judeu. É diferente. Que pecava, tomava banho, matava bichinho, pecava, tomava banho, matava bichinho, pecava, tomava banho, matava bichinho. Esse é a ideia do judeu. Lógico que tem os remanescentes, né, que estudamos pela manhã. Lógico que tem aqueles que são firmes no Senhor, independente se é judeu ou não. Mas, o que acontece? O ministério de Jesus tinha estado na Galiléia, como lemos aqui no início, e muda para outro lugar. Ele vai para a Judéia, onde quem está batizando? João Batista. João Batista está batizando lá. E aí, olha só, João, a gente está aqui com meia dúzia de gente na beira do Jordão e Jesus está lá batizando um montão de gente. E aí? Eu não sou o noivo. Eu não sou o dono da noiva. Eu sou só um convidado. Sou um convidado. Que ele cresça e que eu diminua. Que o teu ministério cresça em nome de Jesus e o meu diminua. Dá para entender? Que você cresça. Porque eu não tenho maior alegria do que essa, parafraseando João, de ver que os meus filhos andam na verdade. Essa é a maior alegria que você pode me dar, como membros aqui dessa igreja. E você que está aqui hoje, não é? E você que está aí conosco. Essa é a maior alegria que você pode me dar. E a maior alegria que eu posso te dar, eu também andando na verdade. É uma alegria mútua, que nos faz crescer, que nos faz progredir. Então, houve uma disputa ali sobre o batismo de João, o batismo de judeus e o batismo de Jesus. Um debate sobre qual batismo era válido, o de João, o dos judeus ou de Jesus. O batismo dos judeus era uma cerimônia de purificação, nada mais do que isso. Era só de casca, só para dizer, eu fui lá, cumpri a cerimônia e estou bem agora de volta para poder ir na sinagoga e poder entrar no templo. Está tudo bem, está tudo bem. O batismo de João já é um pouquinho mais diferente, porque o batismo de João não é somente uma purificação para que as pessoas possam ver, é o que Deus vê dentro. É o que Deus vê dentro. É o arrependimento. E aí começa a mudar a ideia religiosa daquele povo. Agora o batismo não é somente para que eu vá lá e me sinta limpo por fora, ir lá e matar um bichinho e oferecer o sangue dele para Deus. Não é isso mais, não. Agora eu tenho que decidir não pecar mais. E aí complica. Não complica? Lógico que é o mesmo pecado, certo? Para que fique bem claro. Mas pensando em não cometer o pecado de ontem, eu passo a pensar para não cometer pecado amanhã diferente. Esse é o batismo de João. É o batismo do arrependimento. Que hoje é a base do nosso aqui, mas não é só isso. Não é só isso. E aí Jesus vai caminhando com os seus discípulos. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo de preparação para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda não era o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é diferente. Porque o batismo de Jesus, como João Batista mesmo diz, não é somente com água, é com fogo. É com fogo. E não é o fogo purificador, é o aniquilador. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Porque João Batista não julga, Jesus já julgou. Jesus já julgou. Ele sabe muito bem quem vai estar lá e quem não vai estar. Ele já sabe muito bem. Como diz aqui, quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho permanece sobre a ira de Deus.
É muito difícil falar sobre a ira de Deus. Mas é entender que não é uma ira humana. Então, essa disputa tentava trazer essa ira humana no coração de João. De Jesus, jamais. Mas tentava trazer no coração de João. E João, como um discípulo que entende quem é o seu mestre, dá a resposta que eu e você temos que dar todos os dias, quando alguém tenta nos catucar e tentar testar a nossa fé. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra de Paulo? E a vida que agora eu vivo exclusivamente para Ele. Só para Ele. E essa caminhada vai te fazendo crescer e me fazendo crescer. Então Jesus estava ali na mesma região batizando. Na verdade ele não batizava, só para lembrar mais uma vez. João Batista era um profeta, o último profeta da antiga aliança. Estava sobre a antiga aliança. E Jesus veio como mediador de uma nova aliança. Do anunciador de uma nova aliança. E aí é necessário João sair de cena para que Jesus passe a exercer o seu ministério. Então, a melhor coisa que tem é você saber que tudo acontece sem você estar presente, fisicamente. A melhor coisa a saber, seja onde for, é que as coisas acontecem sem que precise você estar presente. Mas nada acontece sem a presença do Senhor. Nada. No nosso pensar como homens e mulheres de Deus. Então, o propósito de João era conduzir as pessoas ao arrependimento, preparando o caminho. Ele era aquele que veio preparar o caminho. Jesus elogia João. Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Misericórdia. Jesus nasceu de mulher. Não é? Então, nascido de mulher, não tem ninguém maior que João. Mas aquele que é nascido de novo é maior do que ele, porque está sob uma nova aliança, sob um novo propósito de arrependimento. Jesus, quando sai do batistério, não é? Vamos falar assim, Jordão, o reino de Deus é chegado, se arrependam. Jesus já começa a anunciar arrependimento. A igreja nasce na pregação do arrependimento através do apóstolo Pedro. Então, o que é o símbolo do batismo de João Batista? Arrependimento. O que é o símbolo do batismo hoje da igreja? Arrependimento e morte para o mundo. Esse é o símbolo. É pegar a nossa cruz todos os dias e morrer todos os dias e ressuscitar todos os dias, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito. Então, o precursor do Messias agora exerce um ministério paralelo. Paralelo. Mas mesmo sabendo quem ele era, ele não deixa de exercer o seu ministério. Mesmo sabendo que ele deveria sair do palco, ele não deixa de exercer o seu ministério. Mesmo sabendo que ele deveria ir para o banco, ele não deixa de exercer o seu ministério. Ele continua exercendo o seu ministério até o de irritar os pecadores. Não é? O que leva João Batista à morte é falar a verdade. Tu é um adúltero. Não é? Tu é um adúltero. Esse era o problema. João Batista não recuou de pregar a verdade, enquanto o ministério de Jesus está crescendo. João Batista vai preso, fica preocupado. Será que eu preguei em vão? Não é? Será que eu preguei em vão? Vai lá perguntar a Jesus. Se eu tenho pregado em vão, se eu tenho anunciado em vão, se eu apontei em vão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai lá e pergunta para ele. Jesus não responde, eu sou o Messias, não. Jesus responde o quê? Os sinais mostram. Os cegos veem, os coxos andam, não é? Os surdos ouvem, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados. Jesus responde que ele é o Messias sem dizer que é. Sem dizer que é. E João Batista entendeu. Não preguei em vão. Esse é o nosso propósito, irmãos. Primeiro é ir e pregar o evangelho a toda criatura. O segundo é quem eu tenho anunciado. Com a minha vida, com meus dons e com meus talentos. Quem eu tenho anunciado? Alguém para olhar para mim? Para que eu busque seguidores? Para que as pessoas digam, poxa, isso, aquela pessoa, o pastor Marcelo, não é isso? Ou você? Sem você nada acontece, sem a minha presença nada acontece?
Não. João Batista não está preocupado com quem está seguindo ele. João Batista está preocupado com quem vai seguir Jesus. Essa é a nossa preocupação. Tem gente que fica preocupada. A minha rede social diminuiu, né? Um montão de gente saiu dela. Um montão de gente parou de falar comigo. Não por sua culpa, certo? Porque se for por sua culpa, tem que ir lá, ou por minha, tem que ir lá e corrigir o negócio, certo? Mas um montão de gente parou de falar comigo, um montão de gente está chateado comigo, um montão de gente parou de me seguir na rede social, tem muita gente preocupada com isso. Eu e você, como discípulos de Deus, em Cristo Jesus, não temos que estar preocupados com quem nos segue. Nós temos que estar preocupados se essas pessoas seguem Jesus. Esse é o propósito do reino de Deus na terra. Que ele cresça e que eu diminua. Tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O ministério de Jesus então crescia e de João diminuía. As pessoas começaram a sair das suas fileiras, a de João. E aí as disputas, lembra? A disputa dos pastores de Abraão e de Ló? Olha só como é que o ser humano é complexo, não é? A disputa, não somente, voltando um pouco no Antigo Testamento, a disputa entre Abraão, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A disputa não está entre Ló e Abraão. A disputa está entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Essa briga está entre eles. E aí o que acontece? Olha só, meu sobrinho, presta atenção numa coisa. Vamos subir na montanha lá. Quem é Abraão? Para quem Deus deu toda aquela terra? Foi para Ló? Foi para Abraão. Mas olha o Espírito de Cristo. Olha o Espírito de Cristo em Abraão. Escolhe o lado que você quiser. Eu vou para o outro. Tudo que você está vendo aí, escolhe. Você escolhe o que você quiser. E Ló vai logo o quê? Pelos olhos. Escolhe as campinas verdejantes. Os lugares onde havia a irrigação perfeita. Pertinho da cidade do pecado. Abraão não diz nada, ele vai para o lado contrário, porque ele sabia que aquilo ali era dele. Quando você sabe o que é seu, você não tem medo de perder. Não tem. Só tem medo de perder aquele que não sabe que aquilo que tem é seu. Por isso que, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que nós estamos seguros na mão dele, e não nós segurando na dele. É ele que nos segura, é ele que nos sustenta, é ele que nos mantém de pé, é ele que nos ergue das tempestades, dos nossos medos, dos nossos anseios. É ele que nos ergue. Então, Abraão podia muito bem falar assim: não, Ló, tu escolheu a melhor terra, cara, tá maluco? Isso aí é meu. Não, pode ir. Quem sabe quem é em Cristo não tem medo disso aí. Então a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, não é? No Senhor. Lembra que eu falei aqui de uma história sobre John Wesley e George, eu anotei aqui para não esquecer o nome do cara, porque é difícil para caramba o nome do homem, George Whitefield, coisa difícil de pronunciar, né? Eu falei aqui acho que numa quinta-feira, né? Se eu não estou enganado. Chegaram para John Wesley e falaram assim: John Wesley, são teologicamente contrários, não é? Teologicamente contrário. Um pensa de um jeito, todos os dois são de Jesus, mas pensam teologicamente diferente. E aí são homens de Deus, homens usados por Deus, John Wesley, não é? E esse George aqui, melhor falar só George mesmo, né? Esses dois são usados por Deus, cada um no seu ministério, cada um no seu ambiente, cada um no seu lugar, cada um no seu povo, cada um no seu contexto. E aí, sabe, esses dois não eram inimigos e nem concorrentes. E aí, para implicar, chega assim: ô George, o que você acha de John Wesley? Não, contrário. John Wesley, o que você acha de George? É um homem de Deus. Deus tem usado ele poderosamente. Não conseguiram arrumar tumulto, certo? Aí vamos tentar em John Wesley. Ele é mais foguento, né? Vamos tentar nele. Ele é mais sanguíneo, vamos tentar nele. Aí vai John Wesley. John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Esse nome aqui, não é? O que você acha desse? Não, o que você acha desse homem aqui? Não é?
É um homem de Deus. É um homem de Deus. É um homem de Deus. Então, John Wesley responde isso. Não houve problema. Aí, agora vamos no George. George, o que você acha de John Wesley? John Wesley? Olha só. Vou te dizer uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir me aproximar do trono de Cristo. John Wesley vai. Acabou. Acabou. Não tem contenda no reino. É que ele cresça e que eu diminua. John Wesley e George. Dá para entender? Então, é a mesma coisa lá, o regente da orquestra. Todo mundo aplaudindo, né? Todo mundo aplaudindo, e aí ele chega lá no ouvido dos... e fala assim, ó, eu não sou nada e vocês também não são nada. Beethoven é o cara. Eu não sou nada, Jesus é o cara. Dá para entender? É isso que tem que estar em nós. É isso que tem que estar no nosso coração. E Ele vai te usando no fluir de águas, não é isso? Ele vai te usando no poder do Espírito, para que pessoas se convertam, para que pessoas sejam transformadas. João Batista não ficou aborrecido, João Batista não ficou bicudo, João Batista não ficou em queda de popularidade, João Batista sabia quem ele era em Deus. E é isso que nós temos que entender. Quem somos em Deus. Nós somos instrumentos na mão dele, nada mais do que isso. Nós somos vasos para ser usados pelo olheiro, nada mais do que isso. Então, o que deve ser a medida de um sucesso de alguém, seja onde for na área ministerial, não só pastores, não só evangelistas, não só líderes, mas cada um de nós como discípulos de Jesus, o que tem que estar no nosso coração? De qualquer pessoa que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho, é que as pessoas sigam Cristo e não pessoas. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Porque o crescer é Deus que faz. O progredir é Deus que faz. O nosso papel é nos humilhar, sabendo que Ele cresça, para que eu diminua. E quanto mais eu e você diminuirmos no nosso ego humano, mais nós vamos ver o ministério crescer. Seja qual for ele. O meu, o seu, os seus propósitos com Deus. É com humildade, é com simplicidade e sabendo que tem alguém que manda, que tem alguém que reina, que continua no trono. Então a consciência de uma pessoa que anuncia Cristo, ela está norteada em Cristo e não naquilo que ela vê nos outros. Mas aí complicou, pastor. Nós não temos que mostrar Jesus? Sim. Paulo não disse olhem para mim, mas quando Paulo diz olhem para mim porque eu sou seguidor de Cristo e não por causa de mim, mas porque eu sigo Cristo, porque eu sigo Jesus. Então, o seu caminho e o meu caminho vai crescendo a cada vez mais, como no sentido de João Batista. Para os olhos humanos, João Batista foi o quê? Um perdedor, não é? Um derrotado, um fracassado. Para os olhos de Deus, o maior homem que já nasceu da barriga de uma mulher. Esse é João Batista. Dá para entender? Cristo, lembre mais uma vez disso, Jesus nasceu da barriga de uma mulher. E ele diz que João Batista não tem ninguém maior do que ele nascido de mulher. Não tem. Então, os nascidos de novo, que são livres, como Jesus vai falar a Nicodemos, esses sim são maiores do que João. É tão interessante o Evangelho de Marcos, que vai dizer para você e para mim o quê? Que nós faríamos mais do que Jesus fez. Parece loucura, não é? Mas que nós, os nascidos de novo, a igreja dele na terra, o povo dele na terra, faria mais do que ele. Vai ficar muito bem claro isso no final do Evangelho de Marcos. Farão mais do que eu, muito mais do que eu. Como fazer mais do que Jesus? Muito mais tempo. É ou não é? Com muito mais tempo. O tempo de Jesus era curto. O tempo de Jesus era tão curto que ele pega 12 e com esses 12 fez você hoje estar aqui e declarar: eu sou de Cristo. Dá para entender? Começou pequenininho, com 12, e por acaso um saiu do caminho, não é? Como eu costumo dizer, para os olhos humanos, o ministério terreno de Jesus foi fracassado,
Para muitos hoje, no máximo 500 pessoas, no máximo, em 3 anos de ministério. E como eu costumo dizer, 500, né? 120, 380, não é isso? Se eu não estou enganado na matemática aí. Desses 500, só 120 sobraram. Dá para entender? Para os olhos humanos, fracassado esse ministério. Que ele cresça e que eu diminua. Esse é o propósito nosso. Esse é o propósito. E aí, quando Pedro se levanta lá, agora cheio do Espírito Santo, não mais medroso, porque Deus não nos dá espírito por medida, não é o que diz aqui? Deus não nos dá espírito de covardia, não é o que diz aqui, que acabamos de ler? Deus não nos dá espírito de trepidez, de coragem, para pregar o Evangelho. E aí Pedrão agora, né, Pedro cheio de Espírito Santo, sobe lá e dá um discurso, como eu costumo dizer, simples. Vocês erraram, vocês mataram aquele que o Pai considerou o Cristo. O que nós vamos fazer? Batismo de João Batista, arrependam-se. Dá para entender? Arrependam-se. Arrependam-se. Então Deus vai trabalhando em nós para que possamos ser simples de coração e humildes servos uns dos outros. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Então, se você prega bem, se você toca bem, se você canta bem, se você faz alguma coisa bem, continue fazendo. Continue fazendo. Ensine outros a fazer. A mesma coisa. Ensine. Não é? Discipule. Anuncie. Usemos os nossos dons e talentos para mostrar Cristo às pessoas. Com toda a paciência e com todo ardor no coração. Então, a essência do ministério de Jesus crescia cada vez mais. E João Batista tinha plena consciência que o seu papel havia sido cumprido. Havia sido cumprido. Então não tem melhor coisa para alguém, não é? Quando chega no final da vida, é saber que deixou uma história construída, um legado, como alguns dizem, não é? Que deixou história para contar, boas histórias para contar. Essa história que chega até nós, que se chama Jesus Cristo, é verdadeira, justa e fiel, porque Cristo é tudo, para finalizar. Cristo é tudo. Ele é tudo. E sem Ele nada podemos fazer realmente. Então, Cristo está acima de tudo. Acima de tudo. Nada está acima de Cristo. E Ele vai te chamando e me chamando. Jesus está acima de tudo. Jesus dá um testemunho de primeira mão desse homem. É um homem que veio, nascido de mulher, que não dá para comparar. Mas todo aquele que é nascido de Deus ou do Espírito é maior do que ele. Podemos fazer muito mais quando nós entendemos e conseguimos entender que na sua simplicidade, no seu jeitinho, Deus está te usando. Não para o seu engrandecimento, mas para que ele cresça, para que ele cresça e para que ele cresça. Não deixe o ego, não deixe o orgulho, não deixe o ciúme tirar de você aquilo que Deus colocou como essência. Deixa Deus te usar. E se alguém fizer melhor do que você ou melhor do que eu, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós na nossa caminhada. Então, a experiência pessoal com Deus vai fazendo a gente crescer. A experiência pessoal com Deus vai fazendo a gente crescer nos olhos espirituais e diminuir nos olhos carnais. Nos olhos carnais. Então, olhe para dentro do seu coração. Feche teus olhos aí, em nome de Jesus. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. O Espírito de Deus é eficaz, porque é Ele que convence. Não sou eu que convenço, e ninguém, a não ser o Espírito do Senhor. E quando ouvimos a voz do Senhor, não podemos endurecer o nosso coração, porque o chamado dele é para humildade. Jesus é o doador do Santo Espírito. É Ele que é o doador do Santo Espírito. Deus não dá Espírito por medida.
João vai dizer isso. E aqueles que creem em Jesus, do seu interior, fluem rios de água viva, que sai alimentando, regando e trazendo vida, não sua própria, mas de Cristo Jesus. Então, como João Batista, eu e você temos que ter em nossos corações e em nossas mentes que muitas pessoas vão acreditar em denominações, muitas pessoas vão acreditar em pastores, muitas pessoas vão acreditar em líderes e poucas pessoas vão acreditar em Cristo, porque as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o propósito. A boa semente foi plantada no coração daquele que crê, e essa semente vai crescendo, germinando, produzindo fruto, e fruto que permaneça. Esse é o propósito. Então, olhando para dentro do meu coração, olhando para dentro do seu coração, fala para você: Senhor, como o salmista nos lembra, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Vê se há em mim alguma pitada de orgulho. Vê se há em mim alguma pitada de ego inflamado. Que eu diminua e o Senhor cresça. Vê se há em mim, Senhor, algum pensamento mau e guia-me no caminho da verdade. Ajuda-me, Senhor, porque eu não posso me esconder do Teu Espírito. Eu não posso me esconder da Tua face. Vê se há em mim, Senhor. Marcelo, fala o seu nome. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Me ajuda para que isso saia. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu te busco, Senhor. Eu te procuro. E eu sei que o Senhor é acessível. Ajuda-me na minha tão pequenininha fé. Que Ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. Esse é o anúncio daquele que sabe quem é em Deus. E um dia estaremos face a face, todos nós, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta dele não vai ser o que nós fizemos com aquilo que ele não nos deu. Só para lembrar, a pergunta vai ser: o que você fez com o que eu te dei? As ferramentas que eu coloquei em tuas mãos, o que você fez? E aí vai ser entre você e Jesus, entre eu e Jesus. Ninguém vai saber, mas nós estaremos um dia face a face com Cristo, e com certeza muita coisa vai estar no livro da vida, que possam estar boas histórias. Vamos orar? Eu não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir para que você e eu façamos um autoexame, como já estamos fazendo. Um autoexame. Então, como João Batista, como Abraão, vamos entender o que Deus nos deu é para ser usado para o seu reino. É para ser usado para que o reino dele cresça. E não para que eu receba tapinha nas costas. Não para que eu receba elogio. Elogio faz bem. Tá bom? Não tem nenhum problema em quem elogia. O problema não está em quem elogia. O problema está em quem recebe o elogio. Que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, olhando para esse homem chamado João Batista, olhando para Abraão, mas hoje especificamente para esse homem chamado João Batista, que não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não é o Messias, mas era uma voz que clamava no deserto. Assim somos nós, Senhor. Ele era um homem simples, se vestia com roupa de pele de camelo e comia mel silvestre e gafanhotos. Socialmente, alguém do povão, mas aos teus olhos, um escolhido. Eu te agradeço por isso, porque
diante de Ti, Senhor, estão os Teus escolhidos. E o Senhor continua chamando, convidando ao arrependimento. Então, Senhor, como o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o Senhor me sonda e me conhece. Conhece todos os meus pensamentos. Porque nenhuma palavra ainda chegou em minha boca, Senhor. E o Senhor já conhece toda ela. Eu te agradeço por isso. Obrigado, Senhor. Porque através de homens simples, servos teus, temos o privilégio de perceber como tu é grande em graça e em misericórdia. E o Senhor nos usa com graça e com misericórdia. Cada um de nós que estamos aqui, que está conosco através da rede social e estará posteriormente, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Então eu não tenho maior alegria do que essa, Senhor, de saber que os meus filhos andam na verdade. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, como teus filhos, a andar na verdade. Muito obrigado, Senhor. Quando sairmos daqui, vamos para casa, vamos chegar em casa e vamos dormir e acordar para mais uma semana que se iniciou hoje. Segunda-feira, possamos estar com esse ardor no nosso coração, que ele cresça e que eu diminua. No próximo domingo, quando estivermos aqui, na quinta-feira, no culto de oração, no ensaio do coro, no ensaio do louvor, no ensaio de teatro, não importa o que for, Senhor, no trabalho, na escola, não sei, no passeio, em casa, num leito de enfermidade, que ele cresça e que eu diminua. Muito obrigado, Senhor. Eu sou imensamente grato pelo exemplo desse homem chamado João Batista. Em teu nome eu te agradeço, Senhor. Em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus continue abençoando. Lembrando, que nós teremos, foi anunciado, mas lembrar mais uma vez, no sábado nós teremos aqui o louvorzão e depois nós teremos um festival de pizza aqui, Estamos precisando da sua ajuda. Ainda falta algumas coisas lá na lista, Então, se você não colocou seu nome na lista lá e você pode abençoar com alguma coisa, coloca lá, está nos grupos da igreja, Ou então procura aí os irmãos, a Valdiceia, a Ana Cláudia, procura os irmãos aí, e fala assim, eu quero ajudar com alguma coisa, com um pouquinho de molho, quero ajudar com um pouquinho de presunto, ou como é que é o nome do outro negócio lá? Como é que é? Mussarela, quero ajudar com alguma coisa. Levanta a mão aí, Ana Cláudia, para quem não te conhece aí, para Ana Cláudia, Valdiceia, cadê a Valdiceia? Está aqui, procura essas irmãs aí, eu quero ajudar, Quero ajudar, e vem não só louvar no sábado, mas principalmente louvar no sábado, e depois a gente vai comer uma pizza, Para abençoar a igreja, todo o recurso vai para a tesouraria da igreja, tá bom? Lembrando que nós temos um passeio também no dia 1º de abril, para adiantar aqui. Temos um passeio no dia 1º de abril. Procura os irmãos aí, Magno e Josias, não sei mais os outros da comissão aí, mas Magno está aqui, Josias está aí, tem os outros irmãos da comissão aí. Teremos um passeio também no dia 1º de abril, tá bom? Então vamos louvar, encerrar o culto louvando ao Senhor, tá bom? Agradecendo a Deus por tudo que Ele é. Vamos adorar. Louvar ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar
Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, declara igreja, Ele é o nosso Deus digno de louvor. Nós precisamos declarar em nome de Jesus todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver todo bom, Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá no piscar de olhar. E quem estiver como pão, Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém? Possamos ter uma semana abençoadora, que nós possamos ter a certeza, o Rei está voltando, independente dos nossos acismos, o Rei está voltando.